O Malvadão está de volta à liderança. Cadê do Coringa? Bota o Coringa aí, ô Pedrinho. Porque o Malvadão voltou. Não tem esse negócio de ter desfalque, machuca jogador no meio do jogo, tem que improvisar o zagueiro de goleiro, o goleiro de atacante. E o Flamengo venceu mais uma, voltou à liderança. Eles vão falar muito do Mengão Malvadão, que é líder de novo. Tava no Maracanã. Pra quem não sabe, a Marina faz parte da Flá TV, é apresentadora, comentarista, repórter, faz de tudo um pouco. E tudo muito bem, inclusive o trabalho da rapaziada da Flá TV. Show de bola, Emer Show, nosso amigo Luana, todo mundo, um beijo pra todos vocês. Vocês são muito queridos. E ó, é claro, né? Agradecer o chefe, né? Obrigada, chefe. Gurudite. Valeu, chefe, por liberar. Marinha aí pra gente fazer esse programa nessa sexta-feira. Igor Dorileu, eu soube que foi você que esteve ontem no Maracanã, né? Foi, também estive lá. Então, você tá trabalhando muito, hein, meu amigo? Essa semana, terça-feira o Clássico e quinta-feira o jogo do Flamengo. Tá bom, mas só jogo bom. Só alegria, né? Só alegria. Então, por favor, chame o seu VT, já que foi você que fez. Vamos ver então como é que foi essa vitória do Flamengo com uma presença especial no Maracanã. Presença ilustre no Maracanã. A convite de Gabigol, Neymar foi assistir a partida um dia depois de postar foto com a camisa do Flamengo. Será que no futuro veremos o craque dentro de campo vestindo vermelho e preto? O Flamengo é meu segundo, vou falar que é meu segundo time do coração, porque meu primeiro é o Santos, mas o Flamengo eu tenho um carinho muito grande e óbvio que seria um prazer enorme se um dia eu pudesse jogar aqui. Não tem nenhum tipo de conversa com o Neymar, eu acho que a gente não está aqui nem para enganar a torcida, nem para enganar ninguém, deixar claro isso. Quem teve a primeira grande chance do jogo foi o Grêmio. JP Galvão cortou a marcação e entregou para Pavon, que errou o alvo. Do outro lado, Lohan tabelou com o Everton Cebolinha e concluiu por cima. Cebolinha teve que deixar o campo após sentir a coxa nessa cobrança de falta. Pouco depois, Igor Jesus torceu o tornozelo e também teve que ser substituído. 2 lesões em 30 minutos de jogo. E o Flamengo que já havia chegado para a partida com 7 desfalques. Ainda assim, foi do banco de reservas que saiu o grande personagem do jogo. Luiz Araújo entrou no lugar de Igor Jesus e com apenas 9 minutos em campo fez esse golaço. Luiz Araújo, camisa 7. Lógico que a gente sabe dos problemas que a gente vai ter de perder alguns jogadores para a Copa América ou para lesão, mas isso gera oportunidades para outros se sobressaírem e darem conta do recado também. Logo no início do segundo tempo, Bruno Henrique caiu na área depois dessa chegada de Kahneman. Em campo, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira deu pênalti, mas depois de consultar o VAR, anulou a marcação. Lohan cobrou o escanteio e Davi Luiz testou no travessão. Em mais uma bola na área, na sobra, Pedro mandou por cima. Contra-ataque iniciado pelas mãos de Rossi. Lohan recebeu, carregou, até passar para Pedro. E o camisa 9, com tranquilidade, deixou Luiz Araújo na boa para fazer o segundo. Novamente, Luiz é o nome dele, Araújo, 7 na camisa. Após 2 assistências, Pedro quase marcou o dele. Rafael Cabral fez essa defesaça. E já nos acréscimos, Edenilson apareceu na pequena área para fazer o gol de honra dos gremistas. Placar final, 2-1 Flamengo. Com o resultado, o tricolor gaúcho continua a apenas 1 ponto da zona de rebaixamento, nesse Brasileirão itinerante. Enquanto que os outros clubes não estavam jogando agora, nos últimos dias, nós tivemos 3 decisões. Nós tivemos 4 jogos, 3 pela Libertadores e 1 pelo Brasileiro, praticamente em 10, 11 dias. Então o desgaste foi muito grande, longe de Porto Alegre, para cima e para baixo, dentro de avião, de hotel, trocando de estado, trocando de clima, entendeu? Isso desgasta muito. Enquanto o Flamengo reassume a liderança do campeonato. Eu falei para os atletas 2 coisas. Primeiro, que os 2 títulos que eu tenho de Campeonato Brasileiro, que é um campeonato extremamente equilibrado, que eu tinha uma certeza. Grupo é fundamental. E segundo, que se manter a liderança, ótimo, e nós vamos lutar para que seja assim. Mas tem que estar no G4 nas últimas 10 rodadas. Muitos elementos para a gente repercutir aqui nos donos da bola.
Vamos começar com o cara do jogo, né? Acho que o Luiz Araújo começou no banco, mas por conta das lesões acabou entrando. E o Luiz, ele tem uma coisa que o Fernandão, que adora ele, inclusive, beijo pro Fernandão, tá passando por um procedimento aí que eu não vou falar. Se o GV quiser falar aqui na segunda-feira, ele fala. Mas eu não vou falar, eu vou esperar vocês verem, porque vocês vão ter que ver. Segunda-feira ele tá aqui. Hoje ele iria te perturbar, falando, Não. o Luiz Araújo. Ontem, quando o Luiz Araújo pegou, ele chegou no grupo e já me marcou. E aí, gostou do Luiz Araújo? Mas sim, de fato, foi muito bem. E o Luiz Araújo consegue ter uma coisa que muitos jogadores do Flamengo, especialmente, né? Mas no futebol brasileiro como um todo, tem muita dificuldade, que é essa finalização de fora da área. Hoje em dia a gente vê muita jogada pelo lado, o time tentando trocar passe até fazer o gol. E chutar de fora da área está cada vez mais raro. E o Luiz Araújo tem essa característica. E esse primeiro gol que ele fez foi uma patada, né? Acho que... Não sei se ele coloca uma pulga atrás da orelha do Tite, mas certamente ele vai ser um atleta que vai ser muito utilizado, né, Marina? Ô Flávio, eu falei até ontem, né, na transmissão que eu tava da Flá TV sobre essa questão do Luiz Araújo. Eu acho que o Flamengo ele teve 2 momentos no primeiro tempo, né? Antes das substituições forçadas por conta das lesões, e aí com Cebolinha e Igor Jesus precisando sair, e com a entrada do Bruno Henrique e do Luiz Araújo. O Luiz Araújo ele entra para mudar o jogo do Flamengo. E de fato ele vai colocar uma pulga atrás da orelha do Tite, principalmente porque o Igor Jesus a gente não sabe se vai conseguir voltar a tempo pro próximo jogo. Mas porque o Gerson, quando vai ali para aquela linha junto com o Igor, com o Ortiz, ele melhora aquela marcação ali no meio-campo, que o Flamengo estava tendo um pouco de dificuldade, até porque o Ortiz, apesar de ter feito a base ali como um primeiro volante, ele sente essa dificuldade no início do jogo, acho que é natural. Os jogadores estão improvisados ali, o Léo Pereira também, eles mesmos falaram pro Tite, a gente está à disposição, então achei legal deles também, né, mesmo não jogando na posição deles, se mostrarem à disposição do Tite para poder serem improvisados em outras posições. E o Luiz Araújo, ele mudou a cara do jogo, acho que ele entra para arriscar, assim, as finalizações. Ele, antes do golaço, ele já tinha colocado uma bola na trave, então foi importantíssimo. E a questão da confiança, né? Eu acho que o jogador, quando entra com a confiança, e aí eu vou citar mais um exemplo, que é o do Lohan. Perfeito. É um menino que tem uma personalidade absurda. Eu acompanho o Lohan desde o Sub-15, né? Porque eu faço muitos jogos de categoria de base. Ele sempre foi assim, fenômeno, né? Sempre foi assim, exatamente. Ele puxa no drible, na personalidade, ele não quer saber. E o que eu percebi nesses poucos jogos, né? Que ele já esteve como titular, como no jogo contra o Corinthians, que ele encaixou muito bem com o Gerson, é que ele não sentiu o peso do profissional. Ele parte para cima, todas as jogadas ali na ligação de contra-ataque, na velocidade, foram com o Lohan. Então acho que o menino, pra gente ficar... Acho que eu não falo nem mais que é uma promessa, né? Ele já é uma realidade e já tem um tempinho. E vamos deixar isso aqui muito claro, porque as pessoas, tá bom, garoto e tal, deve ter 20 anos. 17. O Lohan tem 17 anos. Ele é nem maior de idade ainda, não pode nem tirar a CNH. Não pode nem tomar aquele birico-tico ainda, né? É melhor também ficar longe disso. Faz 18 em julho. Cara, esse moleque, ele é fenômeno. Eu sempre faço questão de lembrar. Final da Libertadores Sub-20, ele tem 17 anos contra o Boca Juniors. O Flamengo estava atrás no placar, ele mudou o jogo. Mudou o jogo, o Flamengo foi campeão. Ele foi protagonista tendo 17 anos numa Libertadores Sub-20. Então é um garoto que tem muita qualidade e ele tem um lastro muito grande de crescimento. Você que também esteve no Maracanã ontem, Dorileu, se impressionou com o Lohan. E eu acho que já dá pra gente falar que é o substituto da Arrascaeta, né? Acho que sim, Flávio. E com 17 anos a gente vê, às vezes, jogadores de lado de campo surgirem, centroavantes, zagueiros. Eu acho que um jogador da idade dele jogar com um meio-campista, o meia cerebral, o armador do time é ainda mais difícil. Tem que ter uma maturidade ainda maior em relação a um centroavante, a um atacante de beirada, porque ele faz o jogo andar. E ele fez isso muito bem ontem. Ele segurava a bola quando tinha que segurar, soltava quando tinha que soltar. Como, por exemplo, no segundo gol do Flamengo. Ele carrega a bola até onde tem que carregar mesmo e entregou para o Pedro na hora certa. A torcida, em certo momento, até ameaçou dar para tocar logo. E ele não, tocou na hora certa e saiu o gol do Flamengo. Foi muito bem. E voltando só um pouquinho do Luiz Araújo, é impressionante como ele precisa de pouco para finalizar. Se você vê os 2 chutes a gol dele, foram no momento que ele nem estava na melhor posição para chutar. Uma bola estava pertinho do pé dele, ele não toma distância e bate a bola na trave. E na outra, no gol, ele vem trazendo e está meio torto assim para a bola. Você olha, não vai chutar daí. Ele chuta. Eu acho que esse chute até surpreendeu um pouco o Rafael Cabral, que devia estar esperando ele ajeitar o corpo para chutar. Então é impressionante mesmo a facilidade que ele tem para chutar essa bola de fora da área. Sobre os garotos do Flamengo ainda. Eu notei que no início, principalmente o Wesley e o Igor Jesus estavam um pouco nervosos, a torcida também até mostrou assim que estava perdendo um pouquinho a paciência, mas depois entendeu que tinha que estar do lado deles
E com o passar da partida eles foram melhorando. O Igor Jesus nem tanto, né? Porque infelizmente saiu lesionado. Infelizmente parece ser uma lesão séria. Não acredito que ele vai estar à disposição no fim de semana. Mas o Wesley foi melhorando na partida e o Flamengo conseguiu justamente essa vitória que foi importantíssima. O Tite até falou sobre isso, né? Sobre o Wesley, sobre essa questão do apoio da torcida. Ele falou sobre isso na coletiva dele. E ele falou também sobre a questão do Gerson, né? Do posicionamento do Gerson. Facilita pra ele, né? Porque abre o corredor e ele consegue chegar na linha de fundo. Ele disse, muita gente me questionou, porque eu não coloquei o Gerson no meio de campo e coloquei o Luiz Araújo na ponta. Falar agora é fácil, né? Mas ele explicou a linha de raciocínio dele. Disse que pelo Gerson estar jogando muito bem aberto pela direita, ele não quis mexer em duas posições, tirar o Gerson de lá, botar um outro jogador. Acabou que, pela lesão do Igor Jesus, ele meio que foi obrigado a fazer isso e deu muito certo. Mas foi o que ele disse, o campo vai responder. O Gerson estava bem jogando com meia-direita, ele continuou com meia-direita. Agora o Luiz Araújo entrou muito bem, o Gerson foi muito bem centralizado. Pode ser que daqui para frente esse seja o esquema. Então o Tite tem sido fiel ao desempenho em campo. Isso a gente não pode reclamar. E é bom a gente frisar que tanto o Igor Jesus quanto o Everton Cebolinha vão ser reavaliados hoje ainda, porque não tem folga. O time do Flamengo não teve folga. Quem atuou ontem vai fazer o regenerativo, natural. Quem não jogou vai para o campo. Até porque domingo já tem o Atlético Paranaense. Então o Igor Jesus e o Cebolinha a gente ainda está esperando para saber se de fato houve uma lesão mais grave. Mas a gente já torce e já deseja uma ótima recuperação para eles. Para o jogo contra o Atlético, será que o Tite vai fazer isso? O Luiz Araújo começa pela direita, o Gerson vem pelo meio. Pode ser que o Alan tenha condições, mas ainda não está garantido. E é bom de frisar, o jogo contra o Atlético Paranaense é no sintético. Então voltar de lesão no sintético também pode ser um pouco mais complicado. Mas se vocês fossem Adenor Bach, vocês começariam com o Gerson no meio e o Luiz na direita, ou manteria o Gerson na direita e aí arrumaria um jeito de fazer o meio campo? Vai lá, Maria. Pode ir? Eu acho que o que funcionou foi o que a gente viu com a entrada do Luiz Araújo, né? Acho que foi assim que o time encaixou, principalmente por conta das substituições forçadas que o Tite precisou fazer, por conta dos desfalques, tanto com as seleções, quanto com lesão do Ayrton Lucas pela esquerda, pela lateral esquerda, e também do Alan ali pelo meio. Então, acho que o campo respondeu, que funcionou muito bem com a entrada do Luiz Araújo. Eu entraria principalmente por conta dessa questão da finalização de fora da área e também da velocidade. Então, acho que eu começaria com esse time que terminou com as substituições forçadas que o Tite precisou fazer ainda na primeira etapa. E você, Igor? Eu tô com ela. Eu iria com o Gerson no meio de campo e o Luiz Araújo aberto pela direita. Se o Alan voltasse, seria muito importante. De repente, poderia abrir mão da improvisação do Léo Ortiz. Embora tenha ido muito bem, a gente sabe que não é a posição dele. Assim como o Léo Pereira foi muito bem ontem também. Os dois deram conta do recado, apesar dessas improvisações. Fernandão ontem deve ter ficado feliz, né? O Flamengo com 4 zagueiros em campo. Ficou contente. Estava aqui defendendo mais cedo. Apesar de 2 deles não terem feito a função de zagueiro, mas, respondendo a pergunta, eu iria com o Gerson, sim, no meio campo. O Luiz Araújo aberto pela direita, até por uma questão de merecimento. Ele entrou, mudou o jogo, foi muito bem. Não acho que ele deva sair da equipe agora. E talvez seja o momento mesmo para você aproveitar essas mexidas, né, obrigatórias por conta da Copa América. Então vamos ver se o Luiz Araújo ganha uma sequência, se ele começa esse jogo contra o Atlético Paranaense. Agora, um outro elemento ontem no Maracanã, mas que não estava dentro de campo, até foi no vestiário, mas estava assistindo o jogo no camarotezinho, tranquilo. É o tal do menino Ney, né? Neymar esteve ontem no Maracanã, foi lá no vestiário, falou com a Flá TV, tirou foto com a galera, resenhou com todo mundo. A gente está vendo as imagens dele aí chegando no Maracanã, um frisson imenso com a chegada dele. Nas imagens a gente pôde ver ele tirando foto também com todo mundo e ganhou essa camisa aí do Gabigol. Conversou com o Davi Luiz, e o Davi Luiz costuma dar boas dicas, ser uma boa influência para a rapaziada. Tomara que para o Neymar ele também seja. Agora, dá para sonhar com um dia essa camisa aí que ele ganhou, ele vestir, entrar no Maracanã? Será? Eu acho que dá pra sonhar, né? Ele sonhar já não custa nada, né? Não custa nada. Ele já deixou claro o carinho dele pelo Flamengo, embora ele fale toda vez que é santista. Mas eu acho que quando ele for voltar pro Brasil não vai fugir muito disso. Vai depender, claro, do momento do Santos, do Flamengo, mas eu acho que ele vai acabar ou no Flamengo ou no Santos. Hoje o Flamengo vive uma realidade muito melhor que o Santos. Acho que se fosse hoje o momento do Neymar voltar pro Brasil, eu acho que a preferência seria do Flamengo, até pelo momento que o Flamengo vive. Mas não acho que o Neymar vai voltar agora. E o Braz até fez questão de frisar isso na zona mista depois, que ele não vai enganar o torcedor, não vai falar nada, porque não tem nenhum acerto com o Neymar. Há uma boa relação ali, ele foi prestigiar o Flamengo. O Flamengo, claro, estaria de portas abertas para um jogador desse nível, mas que no momento, nem a médio prazo, há um acordo, um ajuste nesse sentido.
Mas ele foi pro jogo ver o Gabigol, né? O Gabigol chamou ele pra assistir a partida, acabou que o Gabigol não entrou em campo. Mas, de qualquer forma, ele assistiu o jogo, né? Foi lá, falou com a galera. E foi no vestiário do Grêmio também, depois do jogo. Ele foi no Grêmio também. Talvez não tenha tanto registro, porque não era vestiário feliz como o do Flamengo, não era depois de uma vitória, né? Mas ele também foi lá no vestiário do Grêmio. Ô Marina, você já pensou, porque você tá lá no Ninho do Urubu o tempo todo, você tá vendo tudo lá. Todos os detalhes do Flamengo, a Marina sabe. A Marina conhece. Conhece todo ali as portas. Onde tudo acontece no Ninho do Urubu, ela tem acesso livre. Tu já pensou, hoje eu vou trabalhar na segunda-feira, chata, né? Aquela coisa, não sei o quê, pá. Aí tu chega lá e vê o Neymar. Encontra o menino Ney, né? Porra, tá ruim? Não, acho que foi isso que o Igor falou, né? Isso ficou muito claro, que não existe nada com o Neymar no momento, mas sim um dia, acho que não um futuro, acho que nem muito próximo, mas talvez um pouco mais à frente, o Neymar pensar em voltar ao Brasil, acho que sim. O Flamengo se torna uma prioridade para ele, ele já demonstrou várias vezes o carinho que ele tem pelo Flamengo. Antes mesmo desse jogo, ele já tinha, nessa semana, vestido a camisa do Flamengo, já tinha rodado essa foto nas redes sociais. Então, a realidade do Flamengo e Santos hoje são muito diferentes, mas assim, muito mesmo. O investimento do Flamengo é de outro mundo. O patamar que o Flamengo alcançou nesses anos todos construídos, né? Se firmou muito em Libertadores, fala-se muito sempre em pensamento de entrar no ano disputando para realmente ganhar todos os títulos, ou quase todos, quem sabe que é muito difícil conquistar todos, mas eu acho que pode ser sim uma opção lá no futuro, como ele falou, né? O futuro a Deus pertence, então quem sabe o Neymar um dia no Flamengo. Ô Pedrinho, bota o hino aí. Neymar, Neymar, não brinca assim com a gente não. Tu fica colocando camisa, aí tu fica postando foto, aí tu vai ao Maracanã. O que tu quer? Tu quer um pedido de casamento? Tu quer que a torcida rubro-negra peça pra você vir? Porque quando isso aí tocar, esse casamento não vai poder ter fim não, meu amigo. Porque se tu vier, tu vai ganhar tudo. Tudo. Vamos ver. Eu não sei não. Eu já sou um pouco iludido. Eu acho que pode acontecer de daqui a pouquinho ele aparecer aí. E se ele aparecer, acho que ele vai ser uma super contratação, sem dúvida nenhuma. Tá, então, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias aí do Flamengo, informações exclusivas, atualizada com o pessoal dos Os Donos da Bola. Você que gostou desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não estar perdendo nada, combinado? Agora a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no teu coração. Até o próximo vídeo.